Como eu disse na aula de ontem, o assunto da aula de hoje é fluxo. Estão vendo aí a imagem do PowerPoint? Sim? Estamos sim, professor. Sim. Beleza. Isso aqui é um exercício. Eu vou usar esse exercício para desenvolver a teoria, né, para análise de fluxo bidimensional. Então, veja bem, ó. O desenho aqui mostra, isso aqui é uma parede, tá? Pranchada. São estacas metálicas que são cravadas no solo, uma conectada com a outra, tá certo? E vão formar essa pranchada aqui. Então, entrando no plano do desenho, essa pranchada tem uma dimensão bem maior do que a dimensão nesse plano, tá certo? Então, a dimensão longitudinal dela é grande em relação a essa área que existe aqui, certo? Essa pranchada, ela está aqui escorada, essas estroncas aqui são escoras, tá? Então, como ela tem um comprimento longitudinal muito grande, a nossa análise vai ser uma análise bidimensional. A água vai fluir através dos poros, no caso dessa areia fina, vai sair aqui do lado esquerdo, que a gente vai chamar de montante, e vai chegar do lado direito, que a gente vai chamar jusante. Montante, lado esquerdo, jusante, lado direito, tá? E aqui vocês estão percebendo que a água tem uma certa liberdade de fluxo. Quando nós analisamos a situação unidimensional, o que acontecia? Olha só, num permeâmetro, a água percolava aqui, ó, por essas duas areias, com um vetor velocidade em Y, certo? Um fluxo aqui vertical apenas. A água não tinha aqui a liberdade para fluir de outra maneira, apenas vertical, certo? Então, esse aqui era o fluxo unidimensional. Agora, se você pegar um elemento infinitesimal de solo aqui, submetido a esse fluxo de água, tá? Existe uma velocidade de fluxo entrando no elemento infinitesimal, que a gente vai chamar de VE, e uma velocidade de saída, VS. Certo? E aí, essas velocidades elas podem ser decompostas. Então, é conveniente fazer essa decomposição. A velocidade de entrada vai ficar uma velocidade de entrada em Y e uma velocidade de entrada em X. Uma mera decomposição do vetor velocidade de entrada. O vetor de velocidade de saída também pode ser decomposto. Uma velocidade de saída em X e uma velocidade de saída em Y. Isso aqui é uma situação bidimensional. Veja que não tem fluxo na direção Z, né? Não tem fluxo, o que seria uma condição tridimensional. Então, nesse caso particular, dessa pranchada, uma situação muito frequente, então, na mecânica dos solos, o fluxo será bidimensional. Vai acontecer neste plano, tá? Agora, vamos analisar aqui o elemento. Esse elemento é um elemento de solo saturado. A água preenche completamente os poros desse solo. Ok? Então, se você pegar em termos de massa de água, MW, massa de água,
A massa de água que sai do elemento, a massa de água que sai do elemento, menos a massa de água que entra, isso vai ter que resultar igual a quanto? Igual a zero, né? A massa de água que sai vai ser igual à massa de água que entra, porque o solo está saturado. Lembra da história que eu contei ontem da festa do anãozinho? Se sai um anãozinho, entra um anãozinho e o salão continua pleno, não é? Saturado. Mesma coisa, massa de água que sai é igual a massa de água que entra. Mas vamos imaginar uma situação mais genérica, tá? Imagina, por exemplo, se o solo for um solo com água e ar nos poros, um solo parcialmente saturado. Então, a massa de água que sai vai ser menor do que a massa de água que entra, porque uma parte da água vai ficar aumentando o grau de saturação do solo, fluxo e meio não saturado. Então, ocorre uma variação de massa de água interna, certo? Esse sinal negativo é justamente para dizer o seguinte, ó, se a massa de água que sai é menor que a massa de água que entra, aqui fica negativo, existe uma variação de massa de água interna que vai ficar positiva. Negativo aqui, vai ficar positivo, tá? E aí, se eu dividir pelo tempo, não vai alterar em nada, ó, massa de água que sai menos massa de água que entra num dado intervalo de tempo é igual a menos a variação da massa de água interna num dado intervalo de tempo. Certo? Vamos para uma outra situação, que também não vai ser o caso. Aqui no nosso fluxo, eu vou ter um solo saturado e o índice de vazios desse solo não vai variar. Tá? O índice de vazios não vai variar. Então, imagina uma situação que o solo está saturado e o índice de vazios dele vai diminuindo com o tempo. É o caso lá do fenômeno que a gente vai estudar em janeiro, que é o fenômeno de adensamento. O índice de vazios do solo vai diminuindo à medida que ele é solicitado, vai diminuindo com o fluxo de água. Então, no caso do adensamento, o que acontece? A massa de água que sai é maior do que a massa de água que entra, tá? Porque o índice de vazio está diminuindo. Então, está tendo uma redução da massa de água interna, num dado intervalo de tempo. Então, essa equação aqui, ó, é uma equação geral, tá certo? No nosso caso particular, ela vai ser, o termo aqui da esquerda vai ser igual a zero. Mas e aí fica uma equação geral, vamos desenvolver essa equação geral que está aqui. Tá certo? Mas antes de mais nada, antes de fazer qualquer análise, vamos lembrar da definição da massa específica da água, ρW. É massa de água dividido pelo volume de água, ρW. Lembram lá de geotécnica? Massa específica da água. É análogo ao peso específico, só que o peso específico da água é peso de água dividido pelo volume de água. Tá? Muito bem. Uma outra definição da hidráulica, que você já conhece, que é vazão e velocidade vezes a área. Então, se você pega aqui a área e passa dividindo, a gente tem que velocidade é vazão dividido pela área. E o que é vazão? Vazão é um volume de água num dado intervalo de tempo. O volume de água num dado intervalo de tempo é vazão. Tá? Ora, se eu fizer aqui, ó,
agora nesse retângulo azul aqui, vamos ver aqui, ó. Se eu fizer a massa específica da água vezes a velocidade, massa específica da água é massa de água dividido pelo volume de água. Massa de água dividido pelo volume de água. Vezes a velocidade, aqui dessa equação, volume de água dividido pelo intervalo de tempo vezes a área. Fica isso que está aqui, ó. Como o volume de água corta com o volume de água, eu tenho que massa específica da água vezes a velocidade, ρ W vezes V, é igual a massa de água num dado intervalo de tempo vezes a área. Então, ó, massa de água num dado intervalo de tempo é igual a massa específica da água vezes V vezes a área, que passa para cá multiplicando. Então, aqui, ó, nessa equação inicial, nós vamos substituir massa de água dividido por um intervalo de tempo por ρ vezes V vezes a área. Que área é essa? É a área aqui, no caso, de entrada ou de saída do elemento infinitesimal. Então, vamos lá. Massa de água num dado intervalo de tempo é ρ vezes V vezes a área. Isso aqui, eu estou pegando a velocidade de saída em x. Então, o que é isso aqui, ó? Massa de água de saída num dado intervalo de tempo vezes a área, tá? É isso que está aqui. Desculpa. Massa de água num dado intervalo de tempo é ρ vezes V vezes a área, tá? Aqui eu estou trabalhando só com a componente da velocidade de saída em x. Velocidade de saída em y está aqui. Então, eu vou somar, né? Eu tenho saída de água em x, saída de água em y. Vou somar as duas parcelas aqui. Massa de água que entra num dado intervalo de tempo. Ρ vezes velocidade de entrada vezes a área. Ó, entrada em x, a área é dy dz. Velocidade de entrada em y, a área dx dz. Tá certo? Então, esse termo aqui da esquerda, isso tudo aqui, é a mesma coisa que estava aqui, só que usando outros termos. Tá certo? Agora, o termo da direita, massa de água num dado intervalo de tempo. A gente pode escrever igual a massa de água vezes o grau de saturação, vezes a porosidade, vezes o volume. Tranquilamente, dá para fazer essa transformação. Desse termo aqui, ó, derivado da massa de água em relação ao tempo, a gente pode fazer isso aqui, tá? Vamos prosseguir aqui com a dedução. O que é a velocidade de saída em x? É a velocidade de entrada mais uma pequena variação de velocidade. É a velocidade de saída. Então, é a velocidade de entrada mais derivada da velocidade em relação a x dx. Quer dizer, esse termo aqui é simplesmente uma variação da velocidade, vezes dy dz, que está aqui, que é a área. Velocidade de entrada em y, mesma coisa. Desculpe, velocidade de saída em y, né? Velocidade de entrada mais uma variação da velocidade. E aqui, a massa de água que entra continua a mesma coisa. O termo daqui não foi alterado em nada. Tá? E aí, o que a gente começa a ver? Que a gente pode cortar o quê aqui? Ó? Velocidade de entrada em x, dy dz, vezes a massa específica da água, esse termo aqui, ó, eu posso cortar com a massa específica da água, velocidade de entrada em x, dy dz, tranquilamente. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Velocidade de entrada em y, dx dz, vezes a massa específica da água, consigo cortar com outro termo que está aqui. Então, consigo fazer uns cortes aqui. A massa específica da água, como está em evidência, também eu vou poder cortar com essa que está aqui, que a massa específica da água é uma constante, ela vai sair daqui da derivada, né? Então, eu vou poder cortar. Aqui o que vai sobrar, esse termo dx, dy, dz também vai poder ser cortado. Resumindo, no final da história, daquela equação grandona,
vai sobrar essa aqui de baixo, ou seja, derivada da velocidade em x em relação a x, mais derivada da velocidade em y em relação a y, igual a menos a derivada do grau de saturação vezes a porosidade em relação ao tempo. Então, a equação que começou assim, tá? Um balanço da massa de água que sai e que entra, virou essa última equação. E qual é o nosso objetivo com essa equação diferencial? Qual é o nosso objetivo? Aí que é o mais importante, né? Saber o que eu quero com essa equação. Eu quero o seguinte, ó, voltando aqui no desenho. Eu quero, por exemplo, calcular poropressões nas faces da pranchada. Então, aqui o solo, está aqui o solo, aqui tem água. Eu quero calcular quais são as poropressões na face dessa pranchada. Para calcular a poropressão, a gente precisa de quem? Da altura da coluna de água. Está muito baixinho o áudio. A altura da coluna de água. E é a carga de pressão, né? Isso. HP. Em qualquer ponto. Se eu tiver a carga de pressão, ponto. Pronto. Eu calculo a poropressão. Basta pegar a carga de pressão e multiplicar pelo peso específico da água, que a gente tem visto. Agora, para chegar na carga de pressão, qual é o passo que eu tenho que dar? Fazer a carga total menos a carga de elevação? Isso. Eu tenho que conhecer a carga total e a carga de elevação. A carga de elevação é fácil, é só pegar aqui um referencial e pegar as distâncias. A carga de elevação é moleza. É da geometria aqui do problema, né? Agora, a carga total, eu preciso de uma equação para a carga total para calcular a carga total em qualquer pontinho que eu queira. Então, é basicamente isso. O nosso objetivo é chegar numa equação diferencial em termos de cargas totais. E a carga total ela vai ser uma variável dependente de quem? Da posição x e da posição y. Tá? Então, eu tenho que encontrar uma função, se for possível, né? Para calcular a carga total em qualquer pontinho aqui com coordenadas x e y. Vocês estão entendendo? Até o momento, com essa brincadeira maluca que eu fiz aqui, eu cheguei numa equação em termos de velocidades. Ó, derivada da velocidade em x, mais derivada parcial da velocidade em y, ou seja, eu tenho aqui velocidade. Tá? Igual a esse termo que está aqui, menos derivada do grau de saturação vezes n em relação ao tempo. Agora, para colocar a carga total na história, eu vou ter que pegar e usar a lei de Darcy. Olha só que interessante, tem que usar a lei de Darcy. Então, o que é a velocidade? Lá da lei de Darcy é permeabilidade vezes o gradiente hidráulico, não é? Velocidade em x vai ser a permeabilidade em x vezes derivada de h em relação a x, que é o quem? O gradiente hidráulico em x. Esse sinal negativo é porque a carga total vai diminuindo à medida que o fluxo vai acontecendo, e a velocidade é positiva. Tá? Velocidade em y, mesma coisa, permeabilidade em y, vezes derivada parcial da carga total em relação a y. Veja, com esse passo, com a lei de Darcy, eu vou introduzir, então, a carga total na equação anterior, que é essa equação aqui, que tinha as velocidades em x e velocidade em y. E aí eu substituo isso aqui na equação diferencial, ela fica com esse formato que está aqui. Tá? Agora,
O grau de saturação para a gente vai variar? O solo vai estar sempre saturado, não vai variar. A porosidade vai variar? Não. Como eu disse, a gente vai estudar uma situação de fluxo aqui que a porosidade não vai variar, o índice de vazios não vai variar e a porosidade não vai variar. Ou seja, o volume de poros vai permanecer constante com o passar do tempo. Então, se esses dois valores aqui são constantes, derivada de uma constante é igual a zero. Então, o que eu fico? Como fica a minha equação? Derivada segunda. Antes disso, antes de chegar aqui, outra coisa. Então, o termo aqui da direita ficou igual a zero. Digamos que o solo tem uma permeabilidade em X igualzinha à permeabilidade em Y. Isso é um meio isotrópico. As permeabilidades são iguais, em X e em Y. Tá? Vamos colocar essa situação aí mais simples para o momento. Então, se as duas permeabilidades são iguais, a K vai ficar permeabilidade vezes derivada segunda de H em relação a X, menos derivada segunda de H em relação a Y. Ou melhor, menos K, né? Menos K vezes derivada segunda de H em relação a X, mais derivada segunda de H em relação a Y. Então, como a permeabilidade ela tem um valor positivo, o que acontece? Derivada segunda de H em relação a X, mais derivada segunda de H em relação a Y, tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa equação aqui, agora é uma equação diferencial, e que eu tenho a carga total em função de duas variáveis independentes, x e y. Isso, lembrando que ela ficou reduzida assim. Por quê que ela ficou reduzida assim? Porque as permeabilidades em x e em y são iguais, o solo é isotrópico. Ficou reduzida assim também por quê? Porque o solo está saturado e o índice de vazios não está variando com o tempo. Então, ficou essa equação que está aqui, que é chamada equação de Laplace. Tá? Então, ó, com este último formato, tem-se a equação de Laplace. Agora, o interessante disso, ó, a solução gráfica dessa equação é a chamada rede de fluxo. E essa rede de fluxo é constituída de duas famílias de curvas. Equipotenciais, lembra da aula passada? Eu falei sobre equipotenciais. O que é equipotencial? É o lugar geométrico de pontos com iguais cargas totais. Isso é uma equipotencial. E a outra família de curvas são as linhas de fluxo, que representam a trajetória da água percolando através dos poros do solo. Aqui está pequenininho, depois eu vou mostrar uma imagem maior, mas aqui está a nossa situação da pranchada, nível d'água de montante na cota mais 2, a água entrando aqui no solo na cota 0 e chegando a jusante, tá? Lá na cota 0 também. Aqui, essas linhas em azul são as chamadas linhas de fluxo, que mostram a trajetória da água, e as linhas em vermelho aqui são as chamadas equipotenciais. Aqui fica melhor de visualizar. Qual vai ser quais vão ser as propriedades de uma rede de fluxo? Quais vão ser as propriedades de uma rede de fluxo? Atendendo à equação de Laplace. As linhas de fluxo, que são essas azuis que mostram a trajetória da água, elas vão interceptar as equipotenciais, são as vermelhas, de maneira ortogonal. Então, a 90 graus, tá certo? 90 graus. E as equipotenciais, então, aqui, junto com as linhas de fluxo, vão formar, basicamente, quadrados. Ou melhor, setores quadráticos. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma circunferência e fizer uma circunferência aqui, ó,
ela vai ficar encaixadinha. Deixa eu ver se tem essa possibilidade aqui. Vamos ver, hein? Formas. Se eu pegar um círculo aqui, ó, ele fica encaixadinho nesse espaço, tá vendo? Tá? Diminuir um pouquinho aqui. Fica encaixadinho. Vou pegar um outro aqui. Ó. Tá certo? Então, a rede de fluxo, as linhas de fluxo que mostram a trajetória da água e as equipotenciais, elas têm que se interceptar 90 graus e formar setores quadráticos. Tem alguns locais aqui que não parece nada com um quadrado. Deixa eu deletar isso aqui, ó. Tem alguns lugares aqui, deixa eu aumentar aqui a imagem, ó. Aqui, ó, nesse pezinho aqui, assim, ó. Aqui não parece nada com quadrado, mas se eu pegar um círculo aqui, eu consigo encaixar nesse espacinho, tá certo? Agora, vocês vão falar assim, professor, como que eu vou fazer para traçar essa rede de fluxo que está aqui? Essas duas famílias de curvas. Como que eu faço para traçar isso? Bom, a primeira coisa é marcar no desenho quais são as equipotenciais limites. Então, ó, eu passei o referencial aqui pelo impermeável, está aqui na cota menos 6,3 metros, certo? Vamos fazer uma pergunta fácil para vocês. Qual é a carga total aqui no nível d'água, na cota mais 2? A gente sabe que a carga de pressão é zero, porque a pressão aqui é simplesmente atmosférica. Qual é a carga total na cota mais 2? É a carga de elevação, né, prof? É a carga de elevação. E qual o valor? Vamos colocar em termos de valor. 2. Ó, o referencial está aqui. Então, vai ser 6,3 mais 2, 8,3 metros, certo? Tá bom? Sim. Agora, vamos pegar essa linha que está aqui, que é a entrada da água no solo. A gente pode desprezar a perda de carga total nesse trechinho de contato só com a pranchada que está aqui, ó. E assumir que toda a perda de carga total vai acontecer ao longo da percolação pelo solo, tranquilamente, pelo atrito viscoso da água com os sólidos. Tá certo? Então, essa linha aqui que liga os pontos A e B, a carga total em qualquer pontinho ao longo dessa linha vai ser quanto? Também 8,3 metros. Por que não a perda de carga total entre a cota mais 2 e a cota 0? Tá? Então, essa linha que está aqui de entrada da água no solo é o quê? Uma equipotencial. Concorda comigo? Onde carga total em qualquer ponto é igual a 8,3. Agora vamos passar para jusante, nível d'água do outro lado da parede, que está aqui, ó. Pega os pontos I e J. A carga total em I vai ser quanto? Nível d'água está aqui, carga de pressão é zero, então vai ser só a carga de elevação, que é 6,3 metros. No ponto J,
6,3 metros. Então, eles estão alinhados aqui, e essa linha é uma equipotencial, tá certo? Então, são duas equipotenciais limites. São o quê? Condições de contorno para o meu problema. Agora, aqui está a pranchada. A água não vai entrar na pranchada. A pranchada é impermeável. Então, eu tenho uma linha de fluxo limite que está aqui, que a água vai passar coladinha com a pranchada. Vai descer, depois vai passar nesse trechinho aqui, depois vai subir. Não é isso? Então, essa é uma linha de fluxo limite. Qual outra linha de fluxo limite que a gente tem? Digamos que aqui embaixo eu tenho a rocha impermeável, um granito. A água não vai entrar no granito. Ela vai fluir aqui pela areia, no contato com o granito. Isso também é uma linha de fluxo limite. Então, eu conheço, dois limites de linha de fluxo, um junto ao impermeável e outro junto à parede. E conheço dois limites para as equipotenciais. Com esses limites estabelecidos, nós conseguimos traçar a rede de fluxo. A linha de fluxo, a água vai ter que sair, a linha vai ter que sair 90 graus, então marco aqui 90 graus, vai passar aqui por baixo e chegar a 90 graus aqui. Mesma coisa a outra linha. Eu faço um desenho aqui. E as equipotenciais? A equipotencial vai ter que sair a 90 graus da linha de fluxo limite e chegar a 90 graus na outra linha de fluxo que está aqui. E aí eu vou traçando as minhas equipotenciais de tal maneira que o desenho tem que ser uma série de setores quadráticos. Vocês entenderam, gente, o traçado? Acho que deu para entender sim, professor. Tá? Eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou resolver esse exercício no Excel, que eu acho que vai ser melhor, porque a gente vai vendo os números, né? Vai vendo os números lá no Excel. E, então, na letra A, o que ele pede? Na letra A, pede as poropressões. Depois, na letra B, pede a vazão. Depois, na letra C, pede o fator de segurança com relação ao fenômeno de areia movediça, sabendo que o gradiente crítico é igual a 1. Então, vamos fazer esses itens aqui lá no Excel. Deixa eu abrir aqui uma planilha. E aí, nós vamos trabalhar com a rede de fluxo, que eu acabei de mostrar para vocês como é que se constrói. Então, deixa eu interromper aqui, Vamos lá. Vou trazer o desenho da rede de fluxo para cá. Muito bem. Então, vamos colocar aqui um título aqui. Análise de fluxo bidimensional. Vamos começar com as cargas hidráulicas.
cargas hidráulicas e poropressões. Aí vamos fazer aqui, ó. A letra A pede as poropressões ao longo aqui da face dessa pranchada. E aí eu tenho alguns pontos aqui, definir B, C, D, E, F, G, H, I. Esses pontinhos aqui serão os nossos pontos de referência, tá? Então vamos ver. Quais são as cargas hidráulicas que a gente tem na mecânica dos solos? Quais são as importantes? Se vocês quiserem interagir, pode ficar à vontade. Seria, tipo, que carga tem nesses pontos aí de referência? Oi? Tá muito baixo. Seria quais cargas que tem nesses pontos de referência? Não, pera. Acho que é a Ó, carga de primeiro vamos elevação. criar aqui, ó, assim. Vamos fazer assim, ó. Cada pontinho, tá? Eu tenho os pontos B, C, D, E, F, G, H e o ponto I. Veja, ó. Eu tenho essa série de pontos. Tá? Para cada ponto, quais são as cargas hidráulicas? É isso que eu estou perguntando. Uma é a carga de elevação, não é isso? Em metros. A outra é a carga total, só que antes da carga total, vamos fazer o seguinte. Para eu descobrir cargas totais, no esquema que está aqui, eu preciso de quem? Se eu quiser descobrir as cargas totais em qualquer pontinho desse que está aqui, eu vou precisar de quem? Das perdas de carga, né? Não é isso? Ó, do exercício que nós fizemos na última aula. A gente precisava da carga total lá em um determinado ponto. Eu tinha uma carga total anterior à perda de carga até o ponto, e com isso eu calculava a carga total no ponto. Então, antes de colocar aqui H, eu vou precisar de descobrir qual é a perda de carga até o ponto, ou seja, o ΔH. Tá? ΔH. Só um instantinho que ele vai acordar. Então, para calcular a carga total em qualquer ponto, repito, eu preciso da carga total. Por exemplo, no ponto C, eu preciso da carga total no ponto B, menos a perda de carga total até C. No ponto D, perda de carga total até o ponto D. Então, eu preciso, então, conhecer essas perdas de carga. Isso é fundamental. E a rede de fluxo vai me permitir esse cálculo. Daqui a pouco eu vou mostrar como, tá? Então, com essas perdas de carga, eu vou ter condições de calcular as cargas totais. E aí, sim, com a carga total e com a carga de elevação, eu tenho condições de calcular quem? A carga de Pressão. Né? Carga de pressão. Tá certo? É sempre assim, gente, ó. Pense sempre isso aqui, ó. Sempre a tônica do negócio é sempre assim, ó. Carga de pressão é igual
carga total menos carga de elevação. É isso. Aí, tendo a carga de pressão, eu calculo a poro-pressão. Poro-pressão, né, é a carga de pressão vezes o gama da água. É isso. Carga de elevação. Ora, eu preciso daqui, ó, de pegar no desenho qual é a posição de cada ponto desse. O ponto B, qual é a carga de elevação? Está bem claro, né? Qual é a distância do 6,3. referencial até B? 6,3. 6,3, está claro. Bom, muito bem. 6,3. Essa é a carga de elevação. Do ponto B, a gente também tem a carga total. Concorda? Qual é a carga total? Qual é a carga total aqui no ponto B? No ponto A? Isso aqui é uma equipotencial. Qual é a carga total lá? É a mesma carga total que tem aqui no nível d'água de montante, que é quanto? 8,3. Exatamente, 8,3. Tá? No ponto B, houve alguma perda de carga ainda? A água está entrando no solo. Então, não tem nenhuma perda de carga, é zero, não é isso? Nosso zero. A água está ainda entrando no solo, vai começar a perder carga com o fluxo através dos poros do solo. Tá certo? Tudo bem? Então, nessa primeira linha aqui, já está tranquilo. Ó. A carga de pressão vai ser igual à carga total menos a carga de elevação. Pronto, 2 metros. Essa é a carga de pressão no pontinho B. Beleza? Agora, ó, as outras cargas de elevação, eu tenho que pegar aqui do desenho que eu fiz em escala. Eu fiz em escala, todo bonitinho esse desenho, tá? Então, eu tenho que pegar os valores dessas cargas de elevação nos pontos C, D, E, F, G, H e I. E tenho que colocar aqui na minha tabelinha. Eu já medi esses valores e vou simplesmente colar esses valores aqui, tá vendo? Já tem todas as cargas de elevação. Então, o que é isso? Ó? Qual é a distância do referencial até o ponto C? Até o ponto C, 5 metros e 10. Até o ponto D, 4 metros. Até o ponto E, 3,3. Então, ó, essa pranchada, ela está aqui cravada no solo 3 metros, tá? Daqui do impenetrável, do impermeável até a pranchada, eu tenho 3,30. A ficha dela, isso aqui é chamado de ficha, né? O quanto ela está cravada no solo, é 3 metros. Então, eu tenho todas as distâncias, todas as cargas de elevação em relação ao referencial. Muito bem. Bacana. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Qual é a perda de carga que eu tenho ao longo de todo o fluxo? Vamos pegar aqui no ponto I. Qual é a carga total em I? Ou J? 6,3. 6,3. Então, a perda de carga que eu tenho ao longo de todo o fluxo é de quantos metros?
de B até I. 2 metros, está vendo? 8,3 a carga total nessa equipotencial de entrada e 6,3 na equipotencial de saída. Então, a perda de carga ao longo de todo o fluxo é de 2 metros. E o fluxo acontece da esquerda para a direita por conta da diferença de carga total estabelecida. A carga total à esquerda é maior do que a carga total à direita. Beleza, está claro. Né? Está claro, está beleza. Agora vamos ver aqui as equipotenciais. Vamos ver o número de intervalos entre equipotenciais que eu escolhi aqui para o meu desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fatiei o meio aqui em 8 intervalos entre equipotenciais. Em cada intervalinho desse, então, eu vou ter 1/8 da perda de carga que acontece ao longo de todo o fluxo. Então, qual é a perda de carga entre equipotenciais? Perda de carga ΔH entre equipotenciais. Vai ser assim, vai ser a perda de carga ao longo de todo o fluxo, a perda de carga ao longo de todo o fluxo, que é 2 metros, dividido por 8, que eu dividi em 8 intervalos. Então, a perda de carga entre equipotenciais é 2 dividido por 8, ou seja, 1/4, dá 0,25 metros. Então, essa é a perda de carga total entre equipotenciais. Ficou claro? Ficou sim, professor. Tá? Lembrando que essa rede de fluxo eu desenhei formando quadrados, bonitinha, tá? Tá tudo certinho. Agora, então, qual é a perda de carga até o ponto C? Zero 25. 0,25. Até o ponto D? 0,5. Ponto 5. Exatamente. Até o ponto E? 0,75. Ponto 75. Até o ponto F? 1. Aí tem uma pegadinha, né? Não é 1, professor. Não é 1. É 1,25? 1,25. Tá vendo aqui? Entre o ponto E e F tem 2 intervalos, tá vendo? Porque tem um equipotencial aqui no meio. Então, aqui fica 1,25. Até o ponto G fica 1,5. Até o ponto H, 1,75. E até o ponto I, 2 metros. Tá certo? Entenderam? Sim. Carga total. No ponto C. Qual é a carga total no ponto C? 5,1 menos 0,25. É igual ao que eu tinha em B, né? 8,3 menos 0,25. Não é isso? Tá? Que é a perda de carga entre B e C, 0,25. Então, essa aqui é a carga total inicial, que está entrando aqui na célula D6. Vamos fixar isso aqui, Vamos dar um F4. E vamos arrastar.
Entenderam, gente? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, só para ratificar, isso que é muito fácil, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês é muito fácil, esse cálculo da carga total, mas só para ratificar, pegar um ponto específico, o ponto D. Ó, o ponto D é 8,3, carga total em B, menos 2 perdas de carga, porque até o ponto D eu tenho 2 intervalos entre equipotenciais. Então, 8,3 menos 2 vezes 0,25 dá 7,8, que é esse valor aqui que nós calculamos. Tá certo? Tudo bem? A carga de pressão, a equação já está digitada aqui. É a carga total menos a carga de elevação. Agora basta arrastar isso aqui e pronto. Tem todas as cargas de pressão em todos os pontos. Com a carga de pressão, é claro, eu posso calcular a poro-pressão em kilopascals. Vai ser igual a carga de pressão vezes o peso específico da água, que é 10. Entenderam, gente? Tudo bem? Então, olha só que maravilha. Vocês já sabem calcular poro-pressão em um fluxo bidimensional, em um solo homogêneo, né? O único solo que tem aqui, e isotrópico, com a permeabilidade em X igual a permeabilidade em Y. Então, nessa situação, você já tem condições de calcular poro-pressão. A outra questão, qual era? Pertinente também. Importante. Letra B do exercício. Calcule a vazão em metros cúbicos por dia, por metro longitudinal. Ou seja, para cada metro entrando no plano aqui da pranchada, longitudinal. Tá certo? Vazão. Eu quero o volume de água por dia que atravessa esse solo que está aqui, ó. Essa tabelinha, gente, e eu desenvolvi agora há pouco, ela está aqui também no PowerPoint, já está prontinha. Os resultados estão batendo. Os resultados estão batendo. Tá? Só um detalhe. Antes de calcular a vazão. Se eu fizer um gráfico da poro-pressão ao longo da pranchada, vai ficar assim, ó. Esse gráfico em azul. Então, aqui estão os valores das poro-pressões na pranchada, na face da pranchada, na face de montante e na face de jusante. Essa linha pontilhada em vermelho seria correspondente a uma situação hidrostática. Então, se eu tivesse uma situação hidrostática, com o nível da água cota mais 2, veja que a poro-pressão seria maior do que com análise de fluxo. E isso acontece num fluxo que é um fluxo descendente.
ou seja, de cima para baixo. No caso do fluxo ascendente, a coisa se inverte. A poropressão pontilhadinha aqui, que seria a situação hidrostática, com o nível d'água na cota zero, pontilhadinho, é menor do que a poropressão com análise de fluxo, que é a azulzinha que nós fizemos, tá? Isso só comparando a situação que seria hidrostática com a situação com fluxo. Ok? Qual é o local aqui suscetível à areia movediça? No fluxo ascendente ou no fluxo descendente? O que vocês viram? Como que poderia ser gerada areia movediça? Areia movediça. No fluxo ascendente, não é isso, gente? Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, que analisar a questão da areia movediça, eu vou observar esse solo, esse lado aqui da rede de fluxo, do fluxo ascendente. Tá? Muito bem. Agora, para calcular a vazão, a gente vai pegar e vai dar um zoom aqui em um dos quadrados da rede de fluxo, tá? Então, esse zoom está aqui. Ó. Quando a gente divide o meio em linhas de fluxo, aqui, ó, eu estou dividindo em canais de fluxo, tá certo? Da mesma forma que eu fiz com as equipotenciais, eu dividi o meio em intervalos entre equipotenciais, no caso foram 8 intervalos, eu tenho também o meio dividido em canais de fluxo. No caso aqui, o número de canais, para você pegar, é o número de intervalos entre linhas de fluxo. Então, ó, eu tenho aqui um intervalo, 2, 3, 4 intervalos entre linhas de fluxo. A gente vai chamar esse número de NF. Tá? NF é o número de intervalos entre linhas de fluxo, são os canais de fluxo. E NE vai ser o número de intervalos entre equipotenciais. Nesse desenho, então, eu tenho NE igual a 8 intervalos e NF igual a 4, tá certo? Basicamente isso. A vazão por cada canal de fluxo desse, a gente vai chamar a vazão pelo iésimo canal. Vai ser a vazão total dividido pelo número de canais. Então, no caso aqui, ó, a vazão por cada canal desse vai ser 1/4 da vazão total. Análogo ao que a gente viu das equipotenciais. Em cada intervalo a gente tinha o quê? 1/8 da perda de carga que acontece ao longo de todo o fluxo. Agora, para os canais de fluxo, a gente vai ter 1/4 da vazão geral. Da vazão total. Tá certo? Então, vamos lá. A vazão do iésimo canal é a vazão total dividido pelo número de canais. Aí eu venho aqui com a lei de Darcy. Ó. Vamos analisar aqui. Vazão dividido por NF igual a K vezes o gradiente hidráulico vezes a área. Qual é o gradiente hidráulico que acontece aqui? É a perda de carga ΔH, perda de carga entre equipotenciais, ΔHzinho,
dividido pelo comprimento B, né? O comprimento médio aqui do quadrado. Vezes a área. Que área é essa? A área é a dimensão A do quadrado vezes 1 metro entrando no plano do desenho. Essa é a área. Como as dimensões A e B são iguais, porque isso aqui forma quadrado, eu corto o A com B. Então, eu fico que a vazão no iésimo canal é igual a permeabilidade vezes a perda de carga ao longo de todo o fluxo dividido pelo número de intervalos entre equipotenciais. O que é esse termo que está aqui? É justamente a perda de carga entre equipotenciais. É o ΔHzinho. É o ΔHzão dividido por NE. Que no nosso caso particular, esse valor aqui é 0,25, não é isso? Tá? Então, eu fiquei com isso que está aqui. Agora, eu sei que a vazão no iésimo canal é a vazão dividido pelo número de canais de fluxo. Aí, se esse NF passa multiplicando para cá, eu fico com a equação da vazão. Aí, ó, vazão é igual a permeabilidade vezes o NF que passou para cá multiplicando, dividido por NE, vezes a perda de carga ao longo de todo o fluxo. Tenho a permeabilidade? Tenho, foi fornecida. A permeabilidade dessa areia fina foi fornecida aqui, ó, 10 a menos 5 metros por segundo. Beleza. Tenho a perda de carga ao longo de todo o fluxo? Sim, 2 metros. Tenho esse número aqui, que é o número característico da rede de fluxo, que é o número de canais de fluxo dividido por NE, tenho do traçado da rede de fluxo. Número de canais de fluxo, 4. Número de intervalos entre equipotenciais, 8. Então, eu tenho tudo para calcular a vazão por metro longitudinal de parede. Tá? Então, tá aqui, ó. Permeabilidade, 10 a menos 5 metros por segundo. 4 canais de fluxo dividido por 8 intervalos entre equipotenciais, vezes 2 metros. Só que se eu fizer esse cálculo simplesmente, isso vai dar em metros cúbicos por segundo. Aí eu multiplico aqui pelo número de segundos que tem um dia. Um dia tem 24 horas, vezes 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Aí eu tenho a vazão em metros cúbicos por dia. Entendido? 0,864 metros cúbicos por dia. Ou seja, 864 litros por dia. Por metro longitudinal. Essa é a vazão. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, esse número que está aí, característico da rede de fluxo, NF dividido por NE, você tirou do seu desenho. Mas e se eu tivesse, por exemplo, estabelecido no meu desenho aqui, uma rede de fluxo diferente? Por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Uma rede de fluxo, deixa eu ver aqui, hein? Tem essa linha aqui, tortinha. Assim, ó. Não vou conseguir fazer isso, não. Enfim, ó. Deixa eu fazer de outra maneira. Ó, uma rede de fluxo assim, ó. Passo uma linha aqui, passo uma outra.
Vocês estão vendo? Eu estou tentando traçar aqui, mas é difícil. O desenho que eu fiz aqui foi no AutoCAD. Mas, se eu, por exemplo, especificasse aqui um número maior de linhas de fluxo, a minha tendência está sendo essa. Ó. Eu estou querendo colocar aqui um número maior de linhas de fluxo para refinar a minha rede de fluxo. Quando eu faço isso, veja que o meu desenho deixa de formar quadrados. Tá? Deixa de formar quadrados. Então, se eu dobrar aqui o número de canais de fluxo, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que dobrar também o número de intervalos entre equipotenciais. Eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo? Vou ter que passar umas linhas aqui e vou ter que dobrar. Então, para formar quadrados, eu terei que dobrar o número de canais de fluxo e dobrar o número de intervalos entre equipotenciais. E aí, o que acontece? Se eu fizer isso, eu terei 8 canais de fluxo, mas também vou ter o quê? 16 intervalos entre equipotenciais. E a relação, então? A relação que é a relação NF dividido por NE, vai permanecer constante. É uma constante. Então, se a rede formar quadrados, essa relação fica constante. Então, vai ficar sempre igual a 0,5, né? Para esse desenho em específico. Entenderam ou não? Então, maravilha. Vocês já sabem calcular a poropressão no fluxo bidimensional, já sabem calcular a bendita vazão. Já tem essas duas possibilidades. Se tiver um concurso, então, vocês vão ter condições de resolver a questão, né? O professor, Sim. então nesses casos que forma quadrado sempre vai ser uma constante. Eu não estou ouvindo bem. O professor, será que não é o seu computador? Porque igual o pessoal também estava falando, eu estava escutando bem todo mundo. Deixa eu ver aqui o meu... Deixa eu aumentar aqui o meu volume. Pode repetir, por favor? Sim. Então, sempre que formar esses quadrados, sempre vai ser uma constante, mas o valor da constante depende do número de fluxo, de linhas de fluxo e de intervalos entre equipotenciais. Isso. Se eu aumentar ali o número de canais de fluxo, eu vou ter que aumentar o número de intervalos entre equipotenciais. Então, as constantes que a gente achar sempre servem só para aquele caso específico, né? Essa relação aqui, NF dividido por NE, ela vai ser a mesma, independente do que você escolher aqui, de número de canais, de fluxo e número de equipotenciais. Vai ser sempre a mesma para esse desenho. Entendi. Tá, para esse desenho, ele tem que ser feito em escala, tá certo? Todo bonitinho. Entendeu? Entendi sim, obrigada. Eu que estava papando mosca aqui, meu computador estava com volume baixo, desculpa, hein? O que eu ia falar? Pode acontecer, eu já vi uma sacanagem em concurso, que é o seguinte, ó, o cara fez a rede de fluxo, mas um dos canais aqui não formava um quadrado, formava uma parcela de quadrado. Então, digamos, ele veio fazendo a rede de fluxo, formando quadrados, mas o último quadrado aqui ficou 80% de um quadrado. Então, como que você conta o número de canais de fluxo? 1, 2, 3 inteiros, mais 0,8. Então, fica 3,8 canais. Pegadinha, sem nenhum propósito, só para atrapalhar a vida do candidato de concurso. Tá certo? Agora,
para finalizar essa questão do fluxo bidimensional, para finalizar isso, na letra C, pede o cálculo do fator de segurança com relação ao fenômeno de areia movediça. Para isso, gente, o que eu mostrei para vocês na aula da semana passada? Nós precisamos do gradiente crítico. O que é o gradiente crítico? É o peso específico submerso dividido pelo peso específico da água. Ele aqui, ó, ele já forneceu, disse que o gradiente crítico é igual a 1. Então, se for atingido o gradiente igual a 1, vai acontecer areia movediça, tá certo? Então, quem que a gente vai ter que comparar com esse gradiente crítico? No caso do fluxo unidimensional, o que acontecia? O gradiente hidráulico, ele não variava ali dentro do fluxo, né? Ele era uma constante. Agora, no bidimensional, os gradientes hidráulicos, eles variam. Então, veja bem, o problema é sempre no fluxo ascendente. Acho que vocês já perceberam isso. O problema de areia movediça. Só que, se eu pegar um canal de fluxo aqui, ó, ascendente, esse aqui, esse que eu estou passando aqui, o cursor em cima. O comprimento, né? O comprimento, a distância de percolação é maior do que desse achurado. Tá? Se eu pegar esse outro aqui, o comprimento, a distância é maior ainda. Então, quanto maior for a distância, no fluxo ascendente, quanto maior for a distância, menor é o gradiente hidráulico. Então, o gradiente máximo vai acontecer aonde? Nessa zona onde a distância é comprimento é o comprimento mínimo. E esse comprimento mínimo é cerca de 3 metros. Como eu tenho 3 quadrados e a perda de carga total no quadrado é 0,25, 3 quadrados eu vou ter uma perda de carga total de 0,75. Dividido, então, por esse comprimento de 3 metros, o gradiente máximo no fluxo ascendente está 0,25. Beleza, não terei areia movediça, porque para chegar à areia movediça, o gradiente tem que ser igual a 1. Então, qual é o fator de segurança? Gradiente crítico, 1, dividido pelo gradiente máximo, que é esse 0,25 que está aqui. Tá certo? E se eu for refinando essa rede de fluxo que está aqui, ó, se eu for refinando, esse comprimento aqui vai se aproximando cada vez mais dos 3 metros e a perda de carga no fluxo ascendente vai ser sempre 0,75. Tá certo? Qual é o gradiente? Qual é o fator de segurança? O fator de segurança é igual a 4. Beleza, ó, gradiente crítico dividido pelo gradiente máximo. Fator de segurança 4. Como eu falei lá na aula da semana passada, geralmente a gente admite um fator de segurança igual a 3. Menos do que isso, eu tenho que usar algum artifício para aumentar o meu fator de segurança. Esse artifício pode ser, eventualmente, aumentar aqui o comprimento dessa parede. Tá certo? Aumentar o comprimento dessa parede que está aqui. A ficha. Professor, Sim. eu não entendi muito bem, não, essa parte do I máximo, do gradiente máximo, essa parte do 0,75. Eu entendi que são 3, aí 0,25 vezes 3, mas não entendi por quê. Porque, olha, eu estou pegando aqui 3 quadradinhos, né? Você entendeu isso? Cada intervalo desse é 0,25. Então, a perda de carga que acontece aqui, ó, é 0,75. E o que é o gradiente? O gradiente é a perda de carga dividido pelo comprimento.
Se eu pegasse outro intervalo aqui, por exemplo, esse aqui, o comprimento seria maior. Então, não seria, o gradiente aqui seria menor do que 0,25, né? Se eu pegasse esse outro aqui, o gradiente seria também menor do que 0,25. Então, onde que acontece o gradiente máximo? Justamente aqui perto da parede, o mais perto da parede. Vai acontecer o quê? O gradiente máximo. E estou pegando justamente no fluxo ascendente, porque é a condição necessária para a existência de areia movediça. No fluxo descendente, não existe essa possibilidade. Entendi, professor. Era isso mesmo. Beleza? Beleza. Então, gente, como eu disse na aula de ontem, o assunto fluxo está encerrado aqui. Tá? Vou fechar aqui. Deixa eu encerrar a gravação.